O meu nome é César Mendes, sou investigador no CEDOC Nova Medical School e o nosso grupo de investigação dedica-se à compreensão dos mecanismos neuronais pelos quais nos movemos, que controlam a locomoção. A maior parte do nosso sistema nervoso, na realidade, está dedicado ao movimento e para nos podermos mover de uma forma precisa e controlada, o nosso sistema nervoso tem de adquirir a informação exterior, tem de a processar, tem de tomar decisões e tem de as executar através da ativação dos neurónios motores, que são os neurónios que inervam os músculos, que levam à contração muscular, levando ao movimento. Para responder a estas perguntas, nós utilizamos a mosca da fruta, Drosophila melanogaster, que apesar de ser conhecida por voar, não é? Na realidade também consegue andar de uma maneira muito controlada e precisa, porque tem de se mover em terrenos muito instáveis para procurar comida, para colocar ovos. Portanto, tem este sistema nervoso bastante desenvolvido. Por outro lado, a mosca da fruta é conhecida por ser um modelo genético por excelência, ou seja, nós podemos manipular o seu genoma com alguma facilidade, podemos manipular o seu sistema neuronal, ou seja, podemos silenciar ou ativar grupos distintos de neurónios e podemos, no fim, ver quais são as consequências dessa manipulação no movimento. Para fazer isso, primeiro fazemos as nossas manipulações, testamos o nosso sistema na mosca, depois vemos quais são as consequências na locomoção. E para fazer a leitura dessas consequências, podemos ou ver simplesmente o movimento das moscas, ou então, se quisermos ser um pouco mais sofisticados, a coordenação entre as diferentes patas da mosca com o corpo. E fazemos isso com o Flywalker, que são estes aparelhos que estão aqui à minha volta e que nós desenvolvemos, que simplesmente é um sensor óptico que detecta sempre que existe um toque numa superfície, neste caso um vidro. Filmamos as moscas com uma câmara de alta velocidade, a 250 frames por segundo, e depois de adquirir estes vídeos, utilizamos um software que desenvolvemos para este ensaio, que cataloga e que detecta o corpo e cada uma das 6 patas e gera dezenas de parâmetros que nos permitem quantificar o movimento. Com estas ferramentas estudamos como é que a mosca reage em diversas situações, por exemplo, à falta de propriocepção, ao aumento de carga, ao efeito de exposição de agentes neurotóxicos durante o desenvolvimento, a uma lesão do sistema neuromuscular ou, por exemplo, quando expressamos um agente que causa uma doença neurodegenerativa como a esclerose lateral amiotrópica. O meu nome é Alexandra Medeiros e no meu projeto eu procuro compreender qual é que é o efeito da propriocepção na coordenação motora durante a locomoção. E o que é a propriocepção? Provavelmente já repararam que quando nós andamos, nós não olhamos para as nossas pernas. E se nós fecharmos os olhos agora mesmo, nós sabemos exatamente qual é que é a posição dos nossos braços e das nossas pernas. Isso acontece porque nós temos estruturas sensoriais nos nossos músculos e articulações que constantemente informam o nosso cérebro sobre a posição e o estado dos nossos membros. Sem a propriocepção, nós não seríamos capazes de sentir o nosso corpo e, portanto, não nos conseguíamos mexer. A mosca da fruta também possui estas estruturas sensoriais de propriocepção e utiliza-as para coordenar o seu movimento, as suas 6 patas, durante a marcha. No Flywalker nós temos a possibilidade de quantificar a marcha da mosca, enquanto ao mesmo tempo silenciamos e ativamos estas estruturas de propriocepção. Assim nós conseguimos tirar conclusões sobre quais são os efeitos da propriocepção na marcha e analisar os vários aspectos da locomoção da mosca. Uma das conclusões a que nós chegámos foi que a ativação destas estruturas sensoriais leva a que a mosca inicie a marcha. E o mais interessante ainda foi que quando nós ativamos estas estruturas sensoriais, mesmo em casos em que não existe a conexão com o cérebro, um pequeno estímulo sensorial é capaz de induzir a atividade motora nos músculos das pernas das moscas. Isto pode ser muito importante, por exemplo, em casos em que existe uma lesão na espinal medula, quando uma pessoa tem um acidente e perde a capacidade de mexer as pernas. Isso significa que não existe comunicação entre os circuitos neuronais abaixo da lesão
e o cérebro. Mas nós conseguimos aceder a estes circuitos neuronais através da estimulação destas estruturas sensoriais e induzir a marcha nestes pacientes. Nós poderíamos estar a contribuir para uma melhor reconexão destes circuitos e assim acelerar e melhorar o processo de recuperação destes pacientes. Mais tarde, acabámos por desenvolver uma versão para rato, que chamamos o Mouse Walker, que utiliza a mesma tecnologia e utiliza um software semelhante para que investigadores que usem ratos para estudar locomoção possam também extrair dados kinemáticos com elevada resolução. Portanto, é importante referir que os genes e os mecanismos que controlam o movimento em mosca são, em grande medida, semelhantes àqueles que controlam o movimento em ratos e em humanos. Por exemplo, 2/3 dos genes que estão envolvidos em doenças neurodegenerativas em humanos estão presentes em moscas. Portanto, compreendendo os mecanismos de uma doença num sistema tão simples e tão acessível e com tantas ferramentas como, por exemplo, o Flywalker, permitem-nos compreender melhor como é que estas doenças se desenvolvem em humanos.